Rede de atenção às doenças e agravos crônicos com enfoque na oncologia. Esse é um vídeo desenvolvido pelos alunos de enfermagem do 4º período da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nos anos de 2011 a 2013, se teve a implementação das redes de atenção à saúde, com o fortalecimento da atenção básica. A gente entende esse fortalecimento porque essas redes de atenção, elas representam um avanço na organização do sistema único. Essas redes de atenção à saúde, elas são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que têm diferentes densidades tecnológicas que buscam garantir a integridade do cuidado. Então, as doenças crônicas, elas fazem parte dessas redes de atenção, por elas corresponder 72% das causas de morte no Brasil, sendo que também são responsáveis por 60% das doenças no mundo. Então, o câncer, ele faz parte dessas doenças e ele tem um grande índice de 30% de morte dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente entende que o cuidado ao portador de câncer envolve ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento em todos os níveis de atenção, sendo ele desde a atenção básica até a de alta complexidade. Então, se tem um objetivo com essas redes visando a integralidade da assistência, oferecendo serviços compostos por consultas em intervalos regulares, também o apoio diagnóstico com exames complementares e confirmatórios, além também dos tratamentos prolongados, que podem ser de média e alta complexidade. Então, em 2005, a Política Nacional de Atenção à Oncologia passou a tratar o câncer como um problema de saúde pública. E, conforme as orientações da OMS, o controle da doença, ele deve ser focalizado tanto no diagnóstico precoce e prevenção, assim como se tem o avanço também nos tratamentos de fases avançadas, né? Então, a gente deve dar tanto ênfase à prevenção e o diagnóstico precoce, como no tratamento, e não só apenas no tratamento, né? Então, o objetivo da rede de atenção oncológica ele tem como objetivo reduzir a incidência e a mortalidade por câncer e também garantir a qualidade de vida a esses pacientes que estão em tratamento. E também tem a finalidade de garantir articulações e implementações de políticas e ações de atenção oncológica, com participação tanto de atores governamentais como não governamentais e também da sociedade, que tem como objetivo formular e executar ações que são indispensáveis para o controle de câncer no Brasil, como a política de saúde, conhecimento, ações e serviços de saúde. Então, existe uma portaria do Ministério da Saúde que ele vai definir que a Política Nacional da Atenção Oncológica, ela deve ser construída a partir desses componentes. Eu trouxe alguns aqui, né? Que seria a promoção e vigilância em saúde, atenção básica, média complexidade e alta complexidade, centros de referências de alta complexidade em oncologia, planos de controle do tabagismo e outros fatores de risco, como o câncer de colo de útero e de mama, e também a regulamentação, fiscalização e o controle avançado. Também, essas redes de atenção à oncologia, ela tem que ser composta por unidades de assistência de alta complexidade em oncologia, centros de assistência de alta complexidade em oncologia e centros de referências de alta complexidade em oncologia. O que significa? Essas unidades e centros de referências à assistência à oncologia
São centros, hospitais, que eles têm disponibilidade de atender todos os casos possíveis de câncer, todos os exames, dar suporte cirúrgico, tudo que um paciente da oncologia precisa. Então, através desses hospitais que têm essa assistência oncológica, o paciente ele vai estar melhor assistido. Então, eles fazem parte das redes de atenção oncológica. Quando nós falamos em oncologia, é muito importante citar o INCA. Que o INCA, ele é o Instituto Nacional do Câncer, que tem como a missão de promover o controle do câncer com ações nacionais integradas em prevenção, assistência, ensino e pesquisa. O INCA ele é um órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Essas ações do INCA, elas compreendem a assistência médico-hospitalar, que é prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer, como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E também a atuação em áreas estratégicas, né, como a prevenção e detecção precoce, a formação de profissionais especializados, o desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica. O Instituto ele coordena vários programas nacionais para o controle do câncer e ele está equipado com o mais moderno parque público de diagnóstico por imagem da América Latina. Como nós podemos ver, o INCA ele tem ações e programas que a gente pode destacar entre elas. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo, programas de qualidade em mamografia, programas de qualidade em radioterapia, a expansão da assistência oncológica, que é o projeto Expande, o controle do câncer do colo do útero, o controle do câncer de mama, Banco Nacional de Tumores e DNA, a vigilância do câncer e seus fatores de risco, a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, o CONIC, e o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, a REDOME. Bom, gente, a luta contra o câncer de maneira geral, ela é bastante simbólica. Essa fita amarela em questão, ela vem dessa música Round Her Neck She Wears a Yellow Ribbon, que significa ela usa uma fita amarela em volta do pescoço. Escrita pelo músico George A. A música ela fala sobre a esposa de um refém de guerra iraniano e colocou fitas amarelas em diversas árvores da cidade onde morava. O gesto simbólico ficou tão famoso que os Estados Unidos começou a usá-lo como sinal de alerta desde os anos 90, instituindo o laço como símbolo principal da luta. Com a complexidade da doença, outras cores foram sendo implementadas para representar diferentes trajetórias e lutas de muitos, levando à criação de um calendário que contemple as causas das lutas, como o Novembro Azul, que representa a campanha da prevenção contra o câncer de próstata, e Outubro Rosa, contra o câncer de mama. E já de maneira um pouco mais regional, a luta contra o câncer no Brasil, ela se instituiu melhor em 23 de setembro de 1941, com a criação do Serviço Nacional de Câncer, o SNC, que iria orientar, organizar e controlar a campanha de câncer em todo o país. Com o passar dos anos, foi-se criado o Hospital Instituto Central como sede do SNC, em 1957, que juntaria futuramente o INCA. E nos dias atuais, a Constituição Federal determinou que, a Constituição de 1998, que o INCA seria o agente diretivo na política nacional do controle contra o câncer no Brasil, pela Lei Orgânica de Saúde. Bom, gente, nessa parte da assistência, a gente tem que focar no acolhimento. E o acolhimento, ele deverá ser feito de maneira multiprofissional, trabalhando em várias áreas da vida do paciente de maneira a auxiliá-lo, fortalecê-lo fisicamente, psicologicamente e, eventualmente, se for o caso, espiritualmente. No caso, o
O paciente deverá ser assistenciado levando em consideração as dimensões do cuidado holístico, que são elas o social, o biológico, o psicológico e o espiritual. O social, primeiro ponto, ele seria como, por exemplo, o enfermeiro ter uma interação um pouco mais íntima com o paciente, com a sua família. Como, por exemplo, organizar uma festa de comemoração do aniversário junto com os outros profissionais, que estão ali atuando junto com o enfermeiro, no cuidado com esse paciente. O biológico seria estar sempre informando sobre a enfermidade do paciente e de maneira a ter cuidado em como trazer as informações certas para o paciente e a família. Já que o cuidado ele é sempre feito de maneira que você sempre deixe a família por dentro das informações e do que tudo está acontecendo com o paciente em questão. A partir do momento que o paciente ele segue no tratamento contra um câncer, segue os protocolos, a gente tem que pensar de maneira bastante completa, já que vai abalar de maneira muito completa a vida do paciente. Então, é sempre interessante levantar a questão sobre a interação que a família vai ter durante o cuidado com o paciente, durante o tratamento. E essas informações fazem toda a diferença. Na parte psicológica, em uma unidade oncológica, é necessário você cuidar do corpo e da alma dos pacientes e familiares, já que você não só cuida dos sintomas da doença, mas do que aquilo traz para o psicológico. E isso é feito em conjunto com os outros profissionais. A gente já volta nessa questão do multiprofissionalismo. A gente tem que entender, no cuidado holístico, que a gente faz o que pode, mas existem situações específicas que não são pra gente, no caso da gente, enfermeira. E é necessário reconhecer a atuação dos outros profissionais e auxiliar da maneira que for preciso, como, por exemplo, comunicar para um psiquiatra que está acompanhando o paciente em questão que hoje ele teve uma recaída em relação em como que... A vigilância em saúde compõe um conjunto de ações que visam conhecer, detectar e prevenir fatores que determinam o processo de saúde e doença. Um dos seus componentes, a vigilância epidemiológica, tem a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos por meio do monitoramento e acompanhamento de informações que expressem a realidade. A vigilância do câncer conta com as informações sobre casos novos de câncer, casos de câncer assistidos na rede de atenção oncológica, mortes por câncer, entre outros, que permitem gestores, trabalhadores e a população em geral a conhecer a situação do câncer no Brasil e identificarem a necessidade de políticas públicas de serviço e de ações que garantam o direito à saúde de pessoas com câncer. A detecção precoce de um câncer é composta por ações que visam o diagnóstico precoce da doença em indivíduos sintomáticos e por ações de rastreamento em pessoas assintomáticas. A decisão do uso do rastreamento como estratégia de saúde pública deve se basear em evidências científicas de qualidade. No momento, não existem evidências de que o rastreamento para o câncer da próstata, por exemplo, identifique indivíduos que necessitam do tratamento ou de que esta prática reduz a mortalidade do mesmo. Então, dessa forma, o Instituto Nacional de Câncer não recomenda o rastreamento para esse tipo de câncer e continuará acompanhando debate científico sobre esse tema. A atenção básica tem um papel importante no que se refere às ações para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que consiste na aplicação em massa e em população assintomática de testes diagnósticos que possam detectar casos da doença em estágios pré-clínicos, para assim ter a confirmação através de exames mais complexos. Quando associamos ao câncer de pulmão, a maneira mais fácil de diagnosticá-lo é através de um raio-x de tórax complementado por uma tomografia computadorizada. A mais importante e eficaz prevenção é a primária, ou seja, o combate ao tabagismo. A ação permite a redução do número de casos e de mortalidade. A atenção básica desenvolve programas de detecção precoce do câncer de pulmão em suas unidades através de grupos anti-tabaco,
e recebe os usuários que desejam parar de fumar, oferecendo orientação como cartilhas para que conheçam os perigos do tabagismo, estimulando a mudança de hábitos de vida. As ações de detecção precoce, tal como as de prevenção primária, podem ser oferecidas em qualquer nível de atenção à saúde, por uma questão de custo-benefício e pela maior proximidade com a população. Então, recomenda-se que as ações de detecção precoce se concentrem na atenção básica, e é nesse nível que os métodos de rastreamento devem ser disponibilizados e fazerem parte da rotina de atenção à saúde conforme as diretrizes estabelecidas. E o acesso aos exames deve se dar de maneira mais prática e facilitada possível, mediante o planejamento adequado e a organização de serviços. Embora a detecção precoce envolva as ações de rastreamento, não devem se limitar apenas a elas. Além disso, é importante debater o quanto o rastreamento vem sendo realizado no Brasil. O uso inapropriado de exames para a detecção do câncer pode comprometer a efetividade do cuidado, promover a utilização exagerada das tecnologias, gerando um gasto desnecessário ao sistema e colocar em risco a vida dos indivíduos. Então, cabe ao município não apenas disponibilizar os serviços de detecção, mas também promover um caminhar qualificado do usuário dentro do sistema, pois uma vez detectado o câncer, é importante referenciá-lo para atendimento em tempo oportuno para a realização de tratamento. E perguntou tal situação. Esse multiprofissionalismo, ele te auxilia tanto só na questão biológica, quanto social também. E por último, o espiritual. Algumas pessoas, elas tendem a estar melhor na situação em que se encontram por causa da fé. Ela auxilia o tratamento e mantém o psicológico forte. Acho que aqui já não é necessário falar mais nada. O espiritual, por muitas vezes, ele molda como que tal pessoa vai se comportar no meio daquela situação. Então é imprescindível você não levar isso de fora. Você tem que estar sempre mantendo de maneira muito íntima com o paciente, conhecer os gostos dele. Esse tratamento faz toda a diferença. As dimensões do cuidado holístico representam a importância e complexidade da assistência que deverá ser ofertada no tratamento do câncer. Dessa maneira, rompendo as correntes da prática da assistência influenciada pelo modelo biomédico e biologicista. Isso. Quando nós falamos da oncologia nas redes de atenção à saúde, a gente pode destacar algumas dificuldades que ela enfrenta, como a insuficiência da estrutura na rede de atenção em oncologia, a insuficiência ou a inoperância dos equipamentos, a inadequação da estrutura para o acolhimento e tratamento dos pacientes e a insuficiência de recursos humanos. E também a gente pode ver alguns problemas na atenção primária à saúde, até porque a assistência ela é moldada não só pela oferta de insumos e recursos terapêuticos, mas também pelo comportamento dos profissionais. Dessa maneira, embora os pacientes eles valorizem o aparato assistencial, dada a fragilidade da experiência que eles estão vivendo, eles almejam uma assistência mais humanizada. Infelizmente, pode acontecer de alguns pacientes se depararem com a impessoalidade dos profissionais e a ausência de empatia, como também a interação e a singularização no cuidado, o que pode transformar a situação delicada do tratamento em algo mais desagradável, tendo em vista que a APS, a Atenção Primária à Saúde, ela que vai ser responsável pelo acompanhamento e acolhimento com o paciente, todos os cuidados do tratamento. 12 dicas para prevenir o câncer de acordo com o INCA. Não fumar. Ter uma alimentação saudável, pois uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, reduz as chances de desenvolver câncer. Manter um peso corporal adequado. Praticar atividades físicas. Amamentar, pois o aleitamento materno é a primeira ação de alimentação saudável. A amamentação até os 2 anos ou mais protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero a cada 3 anos.
vacinação contra o HPV em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos, vacinação contra a hepatite B, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar comer carne processada, evitar a exposição ao sol a partir das 10 horas da manhã e usar sempre proteção adequada, como chapéu, camisas de mangas longas e protetor solar, inclusive nos lábios, e evitar a exposição a agentes cancerígenos no trabalho. Mesmo com a rotina intensa, não se esqueça de cuidar de você. É muito importante fazer exames periodicamente e não apenas quando aparecer sinais, pois eles podem ser silenciosos. Portanto, esteja sempre atento, se cuidando e se amando mais. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.